Agradeço a oportunidade também dada, primeiramente a Deus, né? E coincidência, né, do aniversário do meu pai novamente, está trazendo a palavra. Agradeço a confiança também do pastor e agradeço aos irmãos, né, por estarem aqui hoje neste culto a Deus. O tema da mensagem é: Deus é soberano? E é uma pergunta, apesar de óbvio, é uma pergunta. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 50, versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto do céu, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizeram. Então a expectativa é que os irmãos de José, que José se vingasse. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão. Não, portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão do servo de Deus, teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus é soberano. Amém. Ele pode pegar o mal e transformar em bem. Como vedes agora, qual é o objetivo de Deus? Sempre bom. Qual é o objetivo? Que se conserve muita gente em vida. Deus é bom. Amém. Vamos orar ao Senhor e pedir direcionamento dessa mensagem? Amém. Pai amado, Deus bendito, Senhor dos senhores, eis-nos aqui, meu Pai, buscando a Tua palavra, os Teus ensinamentos, os Teus princípios, Senhor. Por isso nós te pedimos, meu Deus, a Tua direção, meu Pai. Eu aqui jogo a semente, Senhor. Assim como diz a Tua palavra: se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Mas o fato do Senhor vigiar não retira a necessidade da sentinela. Estamos aqui pregando a Tua palavra porque é necessário, mas precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito, meu Deus, para que cada um, meu Pai, caia no coração essa semente, Senhor, e o Senhor produza frutos, meu Pai, principalmente no meio das adversidades, Senhor, para que cada um lembre dessa palavra, para que no momento ruim, Senhor, nos momentos difíceis, essa palavra seja um conforto, como um remédio, Senhor, e produza frutos de perseverança, meu Deus, e fidelidade a Ti, meu Pai, para que a glória seja Tua. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqueles a quem Deus conheceu de antemão, graça e paz. Conforme eu falei, o tema da mensagem é uma pergunta. Mas por que uma pergunta se é uma coisa tão óbvia? A resposta é tão óbvia. Porque, como tudo no cristianismo, no cristianismo a confissão é por boca e coração, vida. Tudo no cristianismo vai ser boca e vida, porque senão vira farisaísmo, senão vira religião. E por quê? Porque se você for perguntar, qualquer um que seja cristão, se você for na porta das igrejas e perguntar: Deus é soberano? Óbvio. Até porque é um atributo atrelado a Deus. Se Jesus é Deus, Ele é soberano. Se Ele não é soberano, também não é Deus. Não tem como dissociar isso. É uma pergunta óbvia. Mas será que as pessoas realmente creem que Deus é soberano? Será? Eu creio que uma boa parte não crê. Porque se você olhar o comportamento, as reações diante das dificuldades, você vê que não se encaixa com a confissão da boca. E o pastor Marcelo uma vez até falou aqui no domingo, no início do ano, que tinha uma pessoa na rede social dele, e a pessoa falava de Jesus, né? Botava lá os posts, mas depois estava esbravejando no início do ano, que não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Jesus, porque ela orou, jejuou e pasme. Não é por um problema de saúde, não é por uma situação financeira, não é porque alguém morreu que o Lula ganhou. Ela orou e jejuou, o Lula não ganhar e o Lula ganhou. Aí pergunta: essa pessoa crê na Bíblia? Porque a Bíblia diz que quem coloca reis e tira reis
É Deus. A Bíblia diz que Deus é soberano, acima de todas as coisas. Então ela não crê. Por uma simples questão, será que ela sabe a implicação dessa palavra soberano? Porque dizer que Deus é soberano é dizer que Ele é Senhor sobre tudo. Que nada acontece sem o aval de Deus, sem o controle dele, Ele está no controle de tudo. Ele faz como quer, com quem quer, quando quer. Ele é soberano. Então, nós vemos que muita gente não crê. Crê com a boca, mas o coração está distante desta verdade, que é consoladora. Você crê que Deus é bom e soberano, mas quando lê as histórias bíblicas é muito confortante. Quando você vê a história de Abraão, dos patriarcas, de Jacó, de Davi, você vê que eles passaram por situações amedrontadoras, terríveis, e foram justamente, mantiveram a sua fidelidade, e foram justamente essas situações que cooperaram no cumprimento da palavra de Deus. E aí, isso também é conosco, né? Nós vemos na história da redenção o caos, nós vemos seca, nós vemos fome na história da redenção, nós vemos guerra, nós vemos perseguição, e nós vemos Deus cumprindo a etapa do seu plano de redenção, independente de cada situação, de cada dificuldade, de cada impossibilidade. E isso é conosco também. Guardadas as proporções, essa verdade se aplica também para nós. Nós podemos olhar para o mundo e às vezes a sensação que é que em qualquer hora acontece uma hecatombe mundial aí, explode tudo, mas Deus está cumprindo cada coisa. Nós olhamos para nossas vidas e nós às vezes nos assustamos com certas coisas que acontecem. Assim como a Bíblia é perfeita. Quando você olha, Jesus falou, não andeis ansiosos. Observe que Jesus não falou, não tenha ansiedade. Cara, ansiedade você vai ter em algum momento, mas andar ansioso, e nós olhamos para o nosso vida, para a nossa vida e ficamos questionando muitas coisas. Questionando por quê? Nossa carne é fraca. Então questionamos, ficamos nos perguntando por que isso aconteceu? Por que Deus não me livrou dessa? Por que isso? Por que eu decidi dessa forma? E se eu decidisse diferente? Nós olhando para certas situações da nossa vida, você vai refletindo aí, eu reflito na minha. Eu tentei tanto concurso para administrador, na minha quarta tentativa eu passo. Quando olho o resultado, estou em Arraial do Cabo, sendo que eu ficaria no Rio, eram 4 vagas, ficaria na 4ª colocação. E eu fui ver em Arraial, eu não ter escrevido para Arraial. Fui, reclamei em Lopes, pastor, reclamei na Praça da Bandeira. Aí, a mulher falou o seguinte para mim: é impossível. Nós vamos dar posse para todo mundo e você pergunta para todo mundo que é novo se alguém teve a inscrição. É automatizado. Eu pergunto por que eu vim para Arraial do Cabo. Eu fico me perguntando, será? Perguntas difíceis. Será que isso tudo faz parte do plano de Deus? Será que Deus quis assim? Olha, o Josimar, ele despediu o Gilmar lá para Porto Alegre. Não há questionamentos. Então, amados, eu coloquei essa história de José, que é uma história muito interessante, porque poderia ter colocado de outros personagens, mas é uma história que você vê erro e decisões erradas. Não estou falando a respeito de pecado, não. Você vê decisões erradas, você vê decisões sem pé, sem cabeça. Eu vou escrever isso. Você vê pecado, decisões, pecados dos irmãos de José. E você vê, cadê Deus na história? Deus chega lá, dá um sonho. Nós sabemos que Deus deu um sonho para José. E o que acontece? As coisas vão acontecendo e vão empurrando exatamente o custo. E aí? Se você não olhar o fim, isso que eu estou falando, nós olhamos para a nossa realidade e nos assustamos. E também nos assustamos por olhando o mundo. Nós nos questionamos como lendo, estamos lendo a Bíblia sem antes ler o final. Tudo que aconteceu na vida de José, o plano de Deus, o sonho de Deus dado, é que ele seria alguém exaltado.
E eu queria levar os irmãos então a refletir em Gênesis 37. Olha como é que começa essa história. Capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel, já tinha trocado o nome de Jacó para Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Ou seja, aqui já tem uma coisa que quem é pai sabe, né? Às vezes eu fico pequenininho, né? E eu acabo demonstrando mais amor ao pequenininho. E a pessoa às vezes olha para mim, ó, Gustavo com ciúme. E aqui, Israel, a mesma coisa, ele amava mais a José porque era o filho da sua velhice. Versículo 4: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, grava isso, e já não lhe podiam falar pacificamente. Então você tem uma situação que o pai demonstra mais amor. A Bíblia não está fazendo juízo de valor, até porque o objetivo daqui não é esse, o objetivo central. Mas enquanto a Bíblia vai narrando a história, a gente vê o pai demonstrando mais amor em detrimento dos outros. E isso provocou o ódio, provocou o ciúme. Eu tenho que remediar isso. Quando eu vejo que um está, principalmente o maiorzinho, aí eu já equilibro um pouco. Mas não era só isso não. Não era só a questão do amor do pai. Veja no versículo 2, porque José é aquele famoso X9 de José, na expressão carioca, né? Versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles. Ou seja, os irmãos faziam uma coisa errada, e José lá e contava: é errado isso, a Bíblia não está fazendo juízo de valor. Mas tu acha que os irmãos não sabiam? Depois que o pai puxava a orelha, sabia. Então nós temos já duas situações. Uma, a Bíblia afirma que provocou ódio, que foi o amor do pai direcionado a ponto de fazer uma veste distinta dos demais. Agora, a terceira situação: José contava seus sonhos que provocavam ciúme e as suas palavras soavam como provocação. Veja só, versículo 5: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouviste o sonho que tive. Ele chega diante dos irmãos: atenção, por favor, ouça o que eu vou te dizer. Atava-nos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Eles entenderam o que José estava querendo dizer. E sobre nós dominarás realmente, e com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então a maneira de José se comportar provocou o seu sonho. É isso que eu não faria. Eu não sei vocês, eu não faria isso aqui. Por quê? Rapaz, no versículo 4, se voltar um pouquinho no versículo 4, no finalzinho dele, vai dizer no 4, aí, feito: odiaram e já não podiam falar passivamente. Não é um ódio velado, é um ódio aberto. Como é que você vai chegar diante de alguém que te odeia, ainda que seja os seus irmãos, e vai chegar assim: olha só, ouve, preste atenção, o meu feixe se levantou no meio dos vossos e vocês se curvaram diante de mim. Alguns teólogos dizem até que foi imaturidade de José. Agora, eu falei que nem Abraão. Talvez eu contasse o sonho só para Jacó. O que Abraão fez? Deus falou para Abraão: vocês se lembram? Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, leva lá no Monte Moriá e você vai sacrificar a mim. Mas imagina Abraão contando isso para todo mundo. Sara, não é Sara, eu tive, Deus mandou, vou sacrificar ele, matar o nosso único filho, que a gente tanto batalhou, mas eu creio que Deus vai ressuscitar. Tá louco, tá caduco, tá 100 anos de idade, caduco, não. Ou seja, cara, o que José ganhou com isso? Isso a Bíblia vai contando a história, a gente vai captando os princípios.
a gente não pode sair contando nossos sonhos para qualquer um. Não podemos contar nossos sonhos, planos que Deus dá, coisas que Deus revela a gente, coisas que Deus, promessas de Deus para nós. Não pode contar para todo mundo. Primeiro, nem todo mundo gosta de nós. Não é olho gordo, não é mau azar, não é acordo, não. Mas é que o homem pode fazer planos e impedir, tramar contra, atrapalhar. E isso causar sofrimento a você. Vai causar perturbação. Lógico, se for promessa de Deus, independente de quem haja contra, vai cair. Mas isso pode trazer mais sofrimento, mais implicações na frente da sua vida. E José, contando os sonhos dele, é como se jogou uma lenha na fogueira. E ele não aprende, porque ele conta de novo. Olha só, versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso possível. Ou seja, ele não fica calado. Os irmãos ajudaram ele? Nada. Não ajudaram em nada. Mas olha só, agora Jacó. Olha o que Jacó faz. Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacento teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Veja como é que ele era obediente, dentro de casa, na casa de Potifar como escravo, como prisioneiro, carcereiro, ele era obediente. É um exemplo, cara, é um exemplo. Disse Israel: vai agora, versículo 14, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Para mim isso aqui não entra na minha cabeça. Para mim uma decisão sem pé sem cabeça. Sabe por quê? Bota o mapa, se tiver um mapa, coloca o mapa. Essa daqui, ó, Hebrom, e lá na luz é Siquém. É que os romanos trocaram o nome. Os romanos botaram esse nome. No Google Maps dá 116 quilômetros. Em linha reta é 80. Em linha reta é 80. Agora pensa comigo. Você é pai, você quer saber como estão 10 marmanjos e você vai mandar o caçula sozinho numa viagem. Você está preocupado com 10, você vai ficar preocupado com 11. Para mim sem cabeça isso aqui. Ele não orou, não pediu a Deus, ele tomou a decisão, vai lá. E os perigos dessa viagem? José podia ter se perdido nessa viagem? Podia, como se perdeu. Algum animal selvagem podia ter atacado ele? Podia. Essa foi a desculpa dos irmãos. Ele não dá desculpa que não é impossível de acontecer. Ele não sou bobo. Alguém poderia aparecer e fazer uma maldade com José naquela época? Não tinha nem direitos humanos? Podia, só que foram os irmãos ismaelitas. Por que ele vai fazer isso aqui? Aí você vai vendo, né? Decisões erradas, decisões incoerentes, pecado. Aonde isso tudo vai parar? E aí eu quero perguntar depois a você, a igreja, fazer algumas perguntas. Versículo 15. E um homem encontrou a José que andava errante pelo caminho e lhe perguntou. Ele já estava perdidão. Estava perdidão, caramba, e agora? Ele estava perdidão. E olha que interessante, um homem aparece do nada e vai até José. Não é José que vai até o homem, é um homem que aparece do nada e vai até José. Coincidentemente, ele pergunta: que procuras? Porque ele estava perdidão, né? Ele viu que ele estava procurando alguma coisa. Próximo versículo. Procuro meus irmãos, disse-me, onde apacentam eles o rebanho? Pode passar? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. O homem, coincidentemente, apareceu do nada, foi a José, perguntou a ele. Coincidentemente, ele também cruzou os irmãos de José. No momento que ele cruzou, ele ouviu os irmãos de José dizendo: não, vamos para Dotã. E aí José percorre mais 20 quilômetros, são 100.
Imagina o estado que ele chega. E aí vocês conhecem a história. A gente vai chegar no ponto da mensagem onde eu quero chegar. Rapaz, aí ele encontra os irmãos lá em Dotã, os irmãos de longe. A Bíblia vai relatar que os irmãos de José parecem animais. É que eu não botei no final longo. Parecem animais. Eles querem matar José. Antes de ele chegar, já estão decidindo. Um é o fiel da balança a favor de José, que é o irmão mais velho, Rúben. E aí Rúben, para tirar das garras dos irmãos, joga José numa cisterna para defender ele. Olha a sua situação, parece animal querendo avançar. Para eles não avançar em cima de José e matar, jogou numa cisterna para proteger José. E aí, coincidentemente, quem se ausenta nessa parada toda? Rúben se ausenta. E aí, coincidentemente, passa a caravana e eles têm a brilhante ideia de vender José como escravo. José rumo para o Egito como escravo. Lá vocês conhecem a história. Ele passa seus altos e baixos. Ele vai parar numa prisão por causa da mulher de Potifar. Lá ficam sabendo que ele tem um dom de interpretar os sonhos. Faraó fica sabendo. Faraó tem aquele famoso sonho das vacas magras e da vaca gorda. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. E chama José. José não só interpreta, como traz a solução. O Faraó ficou maravilhado com isso. Do nada, no estalar do dedo, cara. Deus é tremendo. Ele sai da prisão, vai para o topo do mundo, vai para o topo da nação, potência da nação. No estalar do dedo, a sorte, mano. E aí, a fome se instala, né? Os irmãos de José ficam sabendo dos mantimentos no Egito. Ele fica sabendo que tem um irmão mais novo, que é o Benjamim. Ele arma aquele negócio todo para ver se os irmãos mudaram, se arrependeram. E no final das contas, o sonho de José se cumpre. A despeito de tudo, o sonho de José se cumpre. Capítulo 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui com teus servos. Depois, e aí eu quero perguntar à igreja, para vocês me responderem. Pastor Marcelo não pode, nem pastor os pastores não podem. Eu vou dar algumas opções, mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: vocês não conhecem a história de José, vocês só sabem até o momento que ele estava arrumando como escravo, todo amarrado lá nos 17 anos, indo como escravo. Eu vou dar a opção: foi apenas Deus que agiu, foi apenas os homens, foi apenas o diabo, ou quem quiser dar alguma outra alternativa, fica à vontade. Quem acha que é a letra A? Quem acha que foi apenas Deus que agiu? Levanta a mão. Tem que responder, gente. O Robson me olha assim, não. Vocês não vão me deixar no lado. Letra B, foi apenas os homens. Letra C, gente, olha só, foi apenas o diabo. Olha só, vocês não vão dar uma de universal, hein? Letra D, uma mescla de uma das. Qual mescla seria a mescla? Que alguém quer arriscar? Deus permitindo. Os homens também, né? Rapaz, olha, nota 1000, hein? Porque, amados, olha só. Você viu alguma palavra de Deus aí? Agora eu vou questionar, eu vou parecer meio contraditório. Vamos lá. Vocês disseram que foram Deus e os homens. Mas por que Deus? Você viu a palavra de Deus aí? Em nenhum momento falou Deus. Agora é interessante, né? Como é igualzinho a nossa vida, né? Assim, Deus tem promessas para nós, respaldadas as proporções. Deus tem promessas para nós. Nós temos planos, nós temos um ideal, e muitas das vezes as coisas acontecem, parece que Deus está comigo. É igualzinho. É igualzinho. E a gente vê um monte de. A gente vai e olha assim: caramba, por que eu fiz isso? Por que eu decidi assim? Olha só, se Jacó amasse mais a José em detrimento dos demais, surgiria ódio no coração dos irmãos? Não, segundo a Bíblia, não. A
Agora, se José ficasse dando uma X9, ficasse contando os sonhos e as suas palavras com provocação, os irmãos, o ódio teria aumentado nos irmãos? Não, segundo a Bíblia, não. Foi esse o motivo do aumento do ódio. Outra coisa, e os irmãos? Por que não usou os exemplos dos seus pais? E não controlaram o seu pecado, o seu ódio? Se eles tivessem controlado, nada disso teria acontecido. E as coincidências? Por que José se perdeu? Ele disse: vocês aqui, o pai não deu uma missão. O pai não vai dar uma missão que ele não sabe. Por que José se perdeu? Por que Jacó, sabendo que tinha um ódio danado entre eles, mandou José nessa viagem perigosa? Só porque queria saber como é que eles estavam. 10 marmanjos. Até esse momento eram 10, porque eles já não haviam nascido. E aí? E por que, coincidentemente, parece alguém do nada vai José e está coordenando a certinha? E por que o Rubens se ausenta? Se ele estava defendendo, viu que os irmãos iam matar ele? E por que na hora que o Rubens... Então a gente chega no momento da história que a gente vê um monte de... Vemos ações erradas, outras sem pé sem cabeça, e o José cada vez mais distante do sonho dele. E aí quem agiu nessa história? Foi Deus ou foi os homens? Ou foi ambos? E começamos a nos questionar, exatamente na nossa vida. Questionamos o quê? A nossa carne. Mas talvez alguém possa dizer assim: não, Jacob, para mim foi apenas Deus. Porque foi Deus que deu o sonho e tudo, absolutamente tudo, convergiu para o cumprimento do sonho. Não foi apenas Deus, não. Não foi Deus que enviou ele para lá, não foi Deus que agiu em tudo. E lá ele preparou José para ser governador do Egito. E eu vou mostrar na Bíblia. Quer ver? Estou fazendo um diálogo comigo mesmo. Veja como está na Bíblia. Gênesis 45. Versículo 8 e 9. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Só 8 mesmo. Você tem que botar 9. Então, se você perguntar ao personagem principal, quem que agiu nessa história que acabou conduzindo comigo ao Egito? Se você perguntar ao personagem principal, o personagem principal vai dizer: foi Deus que agiu nessa história. E se está na Bíblia, o que a gente diz? Eu creio, está na Bíblia. Deus agiu, mas foi apenas Deus. Mas como a igreja já tirou a graça da minha mensagem, já respondeu certo, mas foi apenas Deus, porque se foi apenas Deus, nós vamos chegar a uma conclusão, ou nós teríamos que concordar com muito tempo, que diz que Deus é o autor do mal. Porque se foi apenas Deus que agiu, os irmãos de José não podem ser responsabilizados, porque foi Deus que agiu por eles. E aí eu pergunto, essa aqui vai ser fácil: Deus colocou ódio no coração dos irmãos? Deus que deu a brilhante ideia de vender José como escravo? Não. Então, amados, como é que a gente entende isso? A gente entende da seguinte forma: cara, quando Deus fez tudo, criou o mundo todo, colocou o homem lá no jardim, era tudo perfeito, né? Qual é o nome dessa realidade da história humana? Qual é o nome? Paraíso. E agora, paraíso? Por quê? Porque o homem começou a meter a mão, começou a agir. Então, se foi apenas Deus que agiu, os homens não têm liberdade nenhuma para agir. E se os homens não têm liberdade nenhuma para agir, eles não são passíveis de ser responsabilizados moralmente. Então Deus não pode disciplinar ninguém e não haverá juízo no final. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele colhe. A Bíblia diz que Deus disciplina, corrige e açoita. A Bíblia diz que existe tanto a responsabilidade humana das suas ações, existe a soberania de Deus. A Bíblia mostra, o pastor já pregou aqui, que existe a vontade preceptiva, a vontade permissiva e a vontade decretiva. Então, se tudo que acontece no mundo a gente dizer que acontece porque Deus quer, não é assim. E a Bíblia mostra que o homem tem sim certa liberdade para agir. E isso está na Bíblia. Quer ver como é que está na Bíblia? Eu também mostro. Veja só.
Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20. É o que a gente já leu, né? Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está aqui. Deus agiu e o homem também. Agora, eu quero abrir só um parênteses, porque dentro da nossa responsabilidade, nós temos que nos preocupar muito com a nossa responsabilidade, porque essa história de José teve um conserto, a despeito das marcas que porventura ficaram na vida daqueles. O luto do pai, a dor que o pai passou durante anos, mas muitas das vezes quando nós usamos a nossa responsabilidade de maneira errada, rapaz, não tem conserto. Muitas das coisas não tem conserto. Uma decisão errada dentro da família pode destruir, não tem volta. Uma decisão errada na saúde, seja porque você come muito, ou seja porque você está num vício, não tem volta. Uma decisão errada com o seu dinheiro, uma decisão errada, não tem, pode ser que não tenha volta. Deus pode mudar? Pode. Se você está debaixo desse reino de Deus que é soberano, Ele pode reverter o mal em bem. Mas pode. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa responsabilidade, porque os irmãos de José, eles usaram mal a liberdade. Olha só, vocês intentaram mal contra José, vocês praticaram um pecado terrível. E o que nós muitas das vezes passamos? Passamos por um problema, passamos por circunstâncias, alguém fez um mal, às vezes nós cometemos um pecado, às vezes nós cometemos uma decisão errada. Amados, Deus é soberano, Ele pode pegar esse mal e reverter em bem. Isso que é impressionante de Deus. E isso que traz o conforto que eu falei no início da mensagem. Isso é que nos deixa confortante em servir a Deus, em colocar a nossa vida em Deus. Porque, amados, é a nossa esperança. Colocar toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele está acima de tudo. E aí, a gente fica naquele questionamento: foi Deus ou foi os homens? Amado, tanto a bondade de Deus quanto a bondade do humano estão sendo derramadas ali. Mas como assim? Se for a vontade de Deus, tudo vai ser flores. Se for o pecado humano, tudo vai ser ruína. Não é bem assim. Tanta generosidade de Deus, a misericórdia de Deus estava sendo derramada ali na vida de José, assim como a maldade humana, o pecado estava ali fustigando aquela realidade. E é muitas das vezes assim na nossa vida. Inclusive neste mundo caído, que o próprio Paulo falou em Romanos 8, que precisa ser restaurado. A natureza enchente, seca, às vezes aflige a nossa alma. Então, ao mesmo tempo, tem coisas que afligem a nossa alma, ao mesmo tempo Deus está derramando. Em determinado momento, Deus pode pegar o mal e transformar em bem, fazer com que tudo convirja. Agora, não tem como entender isso. Isso tem que crer. Como Deus administra isso, é complicado demais. Veja só o que diz em Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, não tem como compreender como Deus administra cada realidade, cada história, cada momento seu. Não tem como entender. Temos que crer que Deus é bom e Deus é soberano. Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são as suas decisões, são as escolhas de Deus. Você quer entender porque Deus decide certas coisas? É insondável. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem pôde conhecer o mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem é capaz de dar conselhos a Deus? Ninguém. Ninguém. Então não entender é crer. É uma questão de fé. Nós temos que crer no meio da tribulação que Deus é soberano e que Ele é bom. E isso nos leva a duas conclusões que eu queria terminar com essas duas conclusões. A primeira dela: não fique tentando entender, dar explicações para muitas das circunstâncias da vida enquanto você as está vivendo. Em vez disso, você deve crer que Deus é soberano e agir com responsabilidade como José agiu.
José, o tempo todo, ele se esforçou perante os homens. José trabalhou com empenho, com honestidade, não buscou vingança, não negociou com a iniquidade, fugiu do pecado o tempo todo, seja sofrendo, agonizando, ele sempre colocou a sua vida para a glória de Deus. Agora, mais um exercício. Imagina se você tivesse naquela caravana ismaelita, José lá amarrado, sendo levado como escravo. O que você acha de olhar para José? Como é que estaria o semblante de José? Muito feliz ou triste? Triste. E o que você diria para José? Vamos supor que você dissesse para José assim: José, não fica triste não, José. Deus está no controle. Ele está te levando para o Egito e lá ele vai te engrandecer. Isso traria conforto ao coração de José? Traria conforto. Ele pularia de alegria ali e contaria para todo mundo: eu vou ser exaltado no Egito. Não vai. Sabe por quê? Porque essa concepção, essa consciência de que Deus estava ali conduzindo ele para o Egito e que lá prepararia ele, isso não estava na mente de José. Não estava. Pode até ser que no decorrer do tempo, dos anos, essa concepção foi crescendo dentro dele, mas ali naquele momento não estava. Olha para a realidade da tua vida. O que está acontecendo contigo? O que te deixa ansioso? O que te deixa preocupado? Parece que fugiu do controle de Deus. Parece que Deus não está nem aí. Às vezes a sensação da nossa carne é que Deus está longe. Não está nem aí. E aí você fica questionando. Né? Cara, questiona. O passarinho voa, conforme o pastor diz, o passarinho voa na cabeça de todo mundo. Agora, o que você tem que fazer? No meio do redemoinho, não tente entender, não tente dar explicação. Não tente. É demais. É como entrar no labirinto e você não vai encontrar saída. Por que isso? Por que eu decidi assim? Por que eu fizesse diferente? Será que eu não sabia? Amado, assim como José naquela caravana não tinha resposta, você também não vai ter resposta. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele faz da forma como Ele quer e não dá satisfação. Deu uma pergunta, eu fiz, o que você acha? Deu uma satisfação. Que satisfação que Deus deu para Jó? Jó, eu sou o Criador. Você é Criador. Você entende que eu fiz isso assim? Não fica no teu lugar. Não deu satisfação nenhuma. Então, diante disso, o que nós temos que fazer? A nossa responsabilidade. Cuidar das nossas ações. Ficar perguntando por quê, se contorcendo, por que eu decidi assim, e agora, e assado, por que fulano fez isso? Amado, isso não é o que Deus quer. Eu gostei muito de uma coisa que o pastor Marcelo falou: pergunte para quê? Qual a finalidade? Para quê, Deus? Faça perguntas para frente. Deus não quer ninguém olhando para baixo e nem para trás. Deus quer todo mundo olhando para cima e para frente. Talvez o que nós temos que fazer, como o Paulo falou, eu esqueço das coisas para trás e avanço para as que estão diante de mim. Amados, porque ficar questionando, você pode até, aliás, o problema aconteceu, a circunstância aconteceu, está fingindo algo, pergunta também para si mesmo: aconteceu? Qual é a reação que eu vou ter diante dessa circunstância? Eu vou ter uma reação que vai glorificar Deus ou vou ter uma reação contrária? Nós temos responsabilidade. Certas coisas não tem como ser. Certas coisas você faz já era. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para frente. Passado, se for recorrer, é como aprendizado, não como algo que vai determinar o seu futuro. A segunda conclusão para encerrar: não seja imediatista. Essa aqui é difícil. A tampa é muito difícil. Não ser imediatista. Sabe por quê? É uma luta. Porque nossa natureza não é para longanimidade. Não é. Longanimidade esquece para nós. A nossa esperança humana, ela é inversamente proporcional ao tempo. Quer ver uma coisa? Pergunta para o idoso de política. O que você acha da nossa política no Brasil? O idoso vai para o extremo. Sai do Brasil. Vai acabar. Ele sem esperança nenhuma. Aí pergunta ao jovem: o que você acha da política do Brasil? Se for
colocar o Boulos lá, e como vice aquela do Haddad, a Madonna Dávila, aí vai ter reforma agrária, todo mundo vai ter terra, vai plantar, vai colher, e nós vamos pegar o povo logo, vamos tomar a produção, que pesado, rico, nós vamos ele chega a ser bobo, infantil, ele olha o mundo cor-de-rosa. Então o que nós temos que fazer? Rapaz, não tem que nos agarrar a Deus, porque longanimidade é um fruto do Espírito. Quem não se agarrar a Deus vai tomar decisão errada e vai olhar para trás. E se olhar para trás, vai virar sal, estado de sal. Agora imagina, mais um exercício. Imagina que você está lá o que se passou na cabeça de José. Vamos lá. José foi para o Egito com 17 anos. A vida dele mudou da noite para o dia. Mudou quando ele tinha 30 anos. Na história dele. Se passaram 13 anos de sofrimento, de altos e baixos. Parece que vai melhorar, pior. O que se passou na cabeça de José? O que será que passou na cabeça de José quando ele estava rumando lá para o Egito? O que se passou na cabeça de José quando ele, por não querer negociar com o pecado, com a mulher de Potifar, não se deitou com ela? Por ele temer a Deus, ele recusou o pecado, por temer ao Senhor e fazer aquilo que é correto diante do Senhor, para ter sua vida para a glória do Senhor, ele justamente, parece aquele coach do fracasso, o cara foi lá no fundo do poço, ainda tinha um alçapão e ele caiu mais ainda. O que será que passava na cabeça de José? Será que ele passou na cabeça? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Eu acho que passou, a Bíblia não fala, estou conjecturando. Eu gosto muito da sinceridade que passou na cena. Quando ele, dos momentos que ele pensou em jogar a toalha, passou na sua cabeça. Na minha também passa. Agora passarinho está lá, você vai deixar fazer ninho? Essa história de José nos mostra que muitas das vezes a gente vai se esforçar. Nós vamos trabalhar certinho para fazer a vontade de Deus. Nós não vamos negociar com o pecado. Nós vamos nos esforçar, nós vamos batalhar pela fé, nós vamos batalhar pelo reino, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos colocar a nossa vida para a glória de Deus e a nossa vida vai cair ladeira abaixo. Amados, se a sua visão for imediatista, se você não estiver agarrado a Deus, batendo na eternidade, você vai chegar à conclusão de que não vale a pena ser fiel a Deus. É essa a conclusão que você vai chegar. E aí a ruína vem. Amados, mas Deus há de recompensar no seu devido tempo. Deus há de recompensar. O tempo dele não é o nosso tempo. Não tem como colocar a agenda de Deus na nossa agenda, porque 1000 anos para Deus é um dia como 1000 anos. Mas José, ele foi fiel e Deus o recompensou, e nós também seremos recompensados quando ele é fiel. Então, amados, não é nem tanto as circunstâncias que nos sobrevêm. Não é nem tantas circunstâncias que nos sobrevêm, porque, por exemplo, uma circunstância ela pode recair sobre uma vida e devastar ela, devastar completamente essa vida. E essa mesma circunstância pode se bater sobre uma vida, e aquela vida se dobrar para lá, se dobrar para cá, ficar igual aquela árvore toda cacareca, sem folha nenhuma, mas depois ela fica mais forte. Eu planto pimentão lá do lado da minha casa e o mato cresceu, calou. Quando eu fui ver o pimentão estava todo seco, feio, caiu e deixei para lá. Quando vi um tempo, quando eu olhei o pimentão, eu olhei no meio do matagal alto, vi 2 pimentões verdinhos. Quando eu olhei, rapaz, o negócio se levantou e deu sobrevida. Então não é nem tanto as circunstâncias, mas na opção que nós fazemos diante das circunstâncias. Então, amados, a opção que nós temos é ser fiel a Deus, crer e continuar a nossa caminhada. Entendeu? Porque Ele é fiel, Ele cuida dos seus filhos, Ele não abandona os seus filhos. Amém. E eu queria passar agora essa mensagem para aqueles que não reconhecem a soberania de Deus, para aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. A gente não diz a expressão aceitar, porque o homem
não pode compreender as coisas do Rei se não for pelo Espírito Santo. Então você pode clamar a Deus. Se você, porque nesse mundo só temos isso. Nós temos doença, nós temos a natureza em colapso, nós temos os homens indo de mal a pior, a sociedade indo, tudo que é errado ganha força no mundo todo. E se você quer ter esperança do porvir, se você quer estar sujeito a esse Senhor, que é Senhor deste mundo e que é Senhor do mundo que vai ser restaurado, que você receba o Senhor como seu Salvador. Sabe por quê? Porque desse mundo tudo vai passar. Os momentos ruins vão passar, os momentos bons, os momentos alegres vão passar, os momentos ruins vão passar. Mas sabe de uma coisa, mano? Você que quer conhecer e se sujeitar a esse reino, uma coisa, a palavra de Deus vai passar. Porque Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. E a promessa dele é que nós seremos recompensados. Eu não botei na palavra, mas vindo aqui à mente, olha como é que pertencer a esse reino. É Lucas 12, só para encerrar. Olha que maravilha é essa, mano. Você sabia que ainda que morra, a gente vai viver, ainda que tudo se esborou nesse mundo, nós temos a esperança dada por esse rei soberano, que nós estaremos com ele. Lucas 12, eu acho que é o versículo 37, para terminar. Lucas 12, versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Quem que vai encontrar vigilante na vida do Senhor? Aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Entendeu? Eu acabei de falar. Para você ter longanimidade, você tem que se sustentar com Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aqueles que esperam no Senhor correm e não cansam. Quem é que são esses aqui? Aqueles que têm intimidade com o Senhor. Eles vão ter a longanimidade. Em verdade, eu desafio que Ele há de cingir-se. Ele vai se vestir, se preparar, dar lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Cara, já imaginou esse momento? Compensa. Paulo falou o seguinte, para terminar: nenhum sofrimento nosso se compara com o porvir. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória.